Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. No dia de hoje saíram resultados de algumas das empresas mais queridas dos investidores, uma delas é a Vale, a outra é a Transmissão Paulista, a famosa Isacetep, e essas duas elas serão objeto de comentários aqui nesse vídeo, onde eu vou traçar um panorama um pouco mais específico da Vale e traçar um pouco do que eu imagino de dividendos para a Transmissão Paulista ainda nesse ano de 2022. Vamos para o vídeo. Bem, como eu comentei, eu vou trazer aqui o resultado da Vale e da Transmissora Paulista, e para isso eu vou começar aqui com o resultado da Vale, já especificando que eu vou tratar um pouquinho de uma análise gráfica dela e explicar um pouquinho do meu cenário, do que eu imagino para ela ainda para o final desse ano, inclusive com o resultado dessas eleições. Vamos ver como foram os resultados da Vale. Se olharmos aqui o resultado da Vale, foi algo realmente bastante interessante, porque ela teve um lucro líquido na casa dos seus 4 bilhões de dólares. Aqui a gente está falando em dólares porque, como sabemos, a Vale é uma empresa comoditizada, ou seja, o principal dela ali é o minério de ferro. Claro, eu sei que ela tem algumas outras coisas no seu mix de produtos, ela tem um pouco de cobre, ela tem um pouco de níquel, mas o principal ali é o ferro, e tudo isso está negociado em dólar, e é muito sim comum vermos os resultados da Vale serem divulgados em dólar. Mas aqui é só você fazer uma conversão simples para o real para a gente ter uma noção de quanto que isso vai representar para a gente. Mas é interessante a gente entender aqui que o mercado, ele sim faz algumas precificações, ele coloca assim ali em algumas planilhas, enfim, projeções de quanto que a empresa ela vai ganhar no futuro, e os analistas eles perceberam que houve uma queda de quase 19% em relação à expectativa que havia posto, ou seja, estavam imaginando que a Vale ia lucrar bem mais, praticamente 20% a mais do que foi reportado. Não é de se desprezar que ainda assim é um lucro muito grande para a Vale, é sim um valor muito legal para você receber ali como acionista dessa empresa. No entanto, o mercado ele é feito de expectativas e realidades. Quando as duas se encontram, acaba que o preço ele sobe, acaba que o mercado ele fica animado com aquela ação. Agora, quando as expectativas elas não são alcançadas, há um reajuste no preço, há um reajustamento nas diretrizes que as pessoas elas traçaram para um modelo de preço e para um modelo de negócio, e isso acaba refletindo nas cotações. Então, provavelmente amanhã, no dia 28, nós teremos alguma volatilidade um pouco maior na Vale. É muito provável, já pela queda do minério nesses últimos tempos e também por uma quebra de expectativa em relação ao lucro, é muito provável que amanhã ela comece o dia ali caindo. Não sei como que os investidores vão encarar esse lucro, mas considerando que as expectativas foram sim frustradas, é possível que haja uma queda. No entanto, você como investidor da Vale não deve ficar preso exclusivamente a esse critério, porque ainda assim, se você investe na empresa como uma empresa de valor, enxergando que ela está trazendo para o seu acionista um resultado bastante interessante, isso não é de se preocupar. Mas, seguindo um pouco aqui na notícia, eles basicamente colocam aqui que o valor ficou nesses quase 19% abaixo do que eu havia comentado. Ele coloca que a receita líquida da Vale ficou aqui na casa dos seus quase 10 bilhões, e aí aqueles também colocam que houve uma queda de quase 20% comparando trimestre a trimestre, ou seja, eles compararam o trimestre do ano passado com esse. Eu particularmente não sei se é uma comparação tão interessante, porque nós sabemos que o minério de ferro ele estava assim em preços muito mais altos do que esse, e ele vem sim sofrendo, conforme nós vamos ver no gráfico daqui a pouquinho. Seguindo um pouco ainda na notícia, nós podemos ver aqui que, entre outros dados negativos, eles colocam aqui que houve uma alta na linha de custos e despesas. E o que significa isso? Nós tivemos um aumento de 14%, e isso eles colocam basicamente como maior impacto dos combustíveis e menor disponibilidade de fino do minério de ferro. Ou seja, aqui claro, é muito comum, considerando que a gasolina ela está subindo não só para a pessoa física, mas também para as empresas. Imagina, a Vale ela tem que tirar o minério de ferro dela daqui do Brasil e levar lá para a China, que é basicamente uma das suas maiores compradoras. Imagina só o custo que esse frete ele acaba trazendo para o balanço da empresa de uma forma negativa. Então, o custo do combustível era sim algo que já era previsto de ficar bastante alto, porque o combustível ali do navio ele acabaria sim
encarecendo o custo do minério de ferro, tanto ali na ponta final, como também nos resultados da própria Vale. E o combustível ele não é usado exclusivamente para fazer esse transporte daqui do Brasil até a China. Esse combustível ele é usado também nas máquinas, nas plantas que estão ali para fazer a colheita daquele minério de ferro, para conseguir tirar ali das minas e colocar depois para os vagões, que eles são também utilizados para fazer esse translado de onde é retirado o minério de ferro até o porto. Seguindo um pouco aqui, a gente ainda pode analisar algumas outras coisas, como prêmios de minério de ferro, que basicamente totalizou um valor de R$ 6,60 por tonelada, com uma diferença de R$ 7,30 no segundo semestre desse ano. Ou seja, mais uma vez a gente consegue ver que a Vale ela teve o seu próprio produto desvalorizado. Antes nós tínhamos um valor de US$ 7,30, agora nós temos um valor de R$ 6,60. Claro, é um valor que parece pouco, no entanto, considerando o volume que a Vale ela comercializa, isso aqui no resultado final impacta muito o seu balanço. Tanto é que a gente pode ver aqui, e eles colocam que antes nós tínhamos um valor do minério de ferro na casa dos seus US$ 127. E depois ele acabou baixando para 113 e hoje nós temos um valor ali próximo dos seus US$ 90. Então, o minério de ferro ele sim veio caindo bastante, o produto consequentemente da Vale acaba ficando prejudicado, ou seja, você precisa produzir mais para conseguir o mesmo lucro, só que parece que as coisas elas acabam não compensando, porque você tem que extrair mais minério, você gasta mais com isso, os seus custos estão aumentando e você ainda assim tem um lucro menor, porque a Vale, nós sabemos, ela teve basicamente um recorde ali de minério que ela conseguiu extrair, só que ela não conseguiu um lucro tão interessante com isso. Muito se deve ao aumento de custos e outra parte em relação à queda do valor do próprio minério. E aí, uma coisa que eu queria passar com vocês, que seria a parte gráfica, eu não sou especialista em gráfico, eu apenas queria trazer uma das visões que eu tenho e que eu expliquei também isso na Petrobras e eu acho que é bastante interessante que o investidor de longo prazo fique atento a isso, que é, na linha aqui em amarelo, eu tenho a cotação do minério de ferro e aqui as velas elas são basicamente a cotação da Vale. Se nós pegarmos aqui, é muito sim possível enxergar que o minério de ferro e a Vale eles têm uma correlação muito forte. Se nós pegarmos aqui o gráfico tanto do minério de ferro quanto da Vale, é possível perceber que há sempre uma correlação muito próxima da Vale com o minério de ferro. No entanto, aqui em agosto, assim como também aconteceu com a Petrobras, houve aqui uma boca de jacaré, ou seja, a Vale ela continuou subindo e o minério de ferro acabou caindo. Se nós pegarmos o gráfico aqui, é possível perceber que a Vale ela caiu na faixa dos seus 22% e o minério de ferro estava ali na casa dos seus 44% de queda. Então tem sim aqui esse gap muito grande entre uma coisa e outra, de basicamente aqui 20%, e é sim muito compreensível que a cotação da Vale ela possa sim cair nos próximos pregões para ficar um pouco mais em linha com as projeções de mercado e também com o valor do minério que está sendo praticado hoje. E como eu disse, tanto na Petrobras e digo novamente aqui na Vale, quando nós temos empresas ligadas a commodities, é muito comum que a cotação ela ande sim muito em linha com o valor da commodity em si. E quando nós temos essas diferenças aqui, é sim um alerta para o investidor para ele ficar atento. Pode ser que a empresa ela esteja assim no momento muito oportuno e acabe sim gerando valor para o seu acionista e a ação realmente mereça estar nesse preço, ou é um motivo para você ficar alerta, entendendo que a ação ela pode sim perder valor para voltar a ficar ajustada, como ela sempre fez ali no seu histórico. Um outro dado que eu queria trazer aqui para vocês da Vale, e eu acho que essa é o grande finale que eu queria trazer para você conseguir enxergar como que deve ser feita uma análise de commodity, especialmente do minério de ferro para a Vale, que a Vale é o que se chama de China dependente, assim como a Semin, assim como outras empresas que estão ligadas à metalurgia, que exportam muito ali do minério para a China ou para outros países, que especialmente ali para a China, ela que dita o preço. Então, considerando que o seu próprio produto está com um preço fadado a ficar à mercê do que a China ela diz que vale ou não vale o seu produto, é um pouco complicado. Eu particularmente acho um pouco difícil de enxergar o real valor
por detrás de uma empresa como a Vale, considerando que ela tem o seu preço ditado por um outro país, que não o nosso, que não o país onde tem o melhor minério do mundo. Então, se nós temos o melhor minério, por que nós não ditamos o preço? Eu sei que isso tem uma relação de mercado internacional muito forte. Eu sei que nós temos aqui uma questão de oferta e demanda e a China, como é a maior demandante, ela que faz o preço. Eu entendo sim tudo isso. No entanto, quando você faz análise de uma empresa, especialmente ligada a commodity, é interessante você notar para qual consumidor daquele produto que você está entregando o seu minério. Por quê? Porque se você enxergar que há sim um crescimento ali na China, que existe um potencial de o minério de ferro ser extremamente usado, claro, é interessante você estar posicionado em commodity. Agora, enxergando tudo que está passando por detrás ali na China, com problemas relacionados ao PIB, com alguns estímulos fiscais, com alguns estímulos para a construção ficando um pouquinho mais baixos, eu acho sim que a Vale ela pode passar por um momento um pouco conturbado, não sei particularmente se nesse ano ou no próximo. A princípio eu enxergo lá para 2023, mais ou menos no começo do ano, ali nós enxergarmos um pouco melhor o que essa crise na China ela pode nos dizer. E como eu havia comentado, que eu ia trazer um pouco aqui do meu panorama para a eleição, se a Vale ela seria muito ou pouco afetada em relação a isso, eu particularmente não consigo enxergar como tanto Lula como Bolsonaro consigam fazer alguma coisa nessa empresa. Eu particularmente enxergo que a Vale ela opera de uma forma tão autônoma, independentemente do governo que vier, que eu acho muito difícil qualquer tipo de intervenção nesse setor da economia. Claro, eu entendo que existe sim a possibilidade de os combustíveis ficarem mais caros, alguma relação tributária de impostos ou taxas ela ficar também um pouco mais apertada para essa empresa. No entanto, considerando o fluxo de caixa que ela tem e quão lucrativa ela é, eu não acredito que isso vai impactar tanto. Claro, vai impactar no seu balanço, no entanto, eu não acredito que para a operação, considerando que você vai ser um investidor de longo prazo, vá ficar preocupado com isso, porque eu não acredito que nenhum nem outro candidato vai inviabilizar a produção e extração do minério, e não acredito que apenas em 4 anos qualquer um dos governantes que estiver aí consiga fazer alguma coisa na Vale que vá prejudicá-la de tal maneira a tirá-la do mapa, que eu particularmente acho impossível considerando que ela é uma das maiores produtoras do mundo e tem o melhor minério do mundo. Passando para a Transmissora Paulista, uma empresa que eu tenho sim na minha carteira de ações, que inclusive tem um card aqui que eu vou deixar no canal para vocês acessarem essa carteira e verem passo a passo, mês a mês, como que eu aporto meu dinheiro, quantos rendimentos eu estou recebendo. E é muito interessante você, assim como eu também gosto de ver outras pessoas colocando dinheiro na bolsa de valores, entendendo qual que é o racional, você também fazer parte desse mundo, enxergar como eu, um investidor comum, assim como você, enxerga oportunidades de empresas, coloca seu dinheiro e decide como alocar o capital. Indo direto aqui para a Transmissora Paulista, eu achei extremamente legal, porque o seu lucro mais do que dobrou no terceiro trimestre. Nós temos aqui basicamente que seu EBITDA totalizou alguma coisa em torno na casa dos seus 743 milhões de reais. Aqui temos um crescimento de 31,5% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Seguindo um pouco, que eu acho que essa é uma das coisas bastante interessantes para a gente analisar na Transmissora Paulista, que é o seu endividamento. Notadamente aqui, esse é um dos indicadores mais interessantes, que é a dívida líquida sobre EBITDA, que ela está aqui na faixa dos seus 3,1%. O que isso aqui nos diz, e eu acho muito interessante você ter essa noção para olhar na questão regulatória. Por quê? Por que disso? Porque no estatuto da empresa, nós temos uma regra de que, basicamente, será distribuído 75% do seu lucro regulatório. Falando então em projeção de dividendos, que eu fiz aqui para vocês, eu basicamente peguei o lucro de todo o ano. Então eu peguei aqui do primeiro, segundo, terceiro trimestres o lucro líquido regulatório, que é o que ela coloca no seu estatuto, que é aquele que a gente tem que enxergar. Fiz a somatória de tudo isso e multipliquei por 75%, ou seja, exatamente esse valor aqui multiplicado por 75%, que é o que eles pagariam para a gente, daria esse 1.372 bilhões de reais. Peguei a quantidade de ações que tem na TRPL4, fiz essa divisão e, considerando o lucro regulatório, eu teria um dividendo aqui de R$ 2,08 por ação, o que me daria alguma coisa em torno de 8,72% de dividend yield.
é sim de você enxergar que é uma empresa que está passando por algumas questões específicas em relação ao RBSE. E tem uma questão também ali que já está nos seus relatórios, que os anos de 2022 e 2023 eles serão mais complicados para a empresa, exatamente por essa questão. E a partir de 2024 nós teremos um reperfilamento, ou melhor, já tivemos esse reperfilamento e nós começaremos a usufruir de um valor muito maior a partir desses anos. Eu acho interessante o investidor enxergar esses anos como momentos de aporte na empresa, claro, não considerando isso aqui como uma forma de indicação de investimentos, mas para que você pense, enquanto a empresa está sofrendo um pouco, é interessante você já imaginando como vai ser o futuro da empresa, porque ela já está te dizendo como que vai ser isso, você ir aportando aos poucos, montando uma posição, para que quando ela passe a lucrar bastante e o mercado enxergue isso, você já esteja bem posicionado e ganhe tanto nos dividendos como na valorização da sua cota. Bem, era isso que eu queria trazer aqui para vocês, um pouco da minha percepção de Vale, um pouco da minha percepção de Transmissora Paulista. Aqui eu trouxe basicamente algumas ideias minhas a respeito das eleições ali para Vale e trouxe um pouco da minha projeção de dividendos para a ISA-CETEP. E esse é o tipo de conteúdo que eu gosto de trazer aqui para o canal, alguma coisa um pouco ali diferente das notícias que elas são veiculadas e um pouco de cálculos, considerando o que a gente consegue extrair do estatuto, consegue extrair ali da leitura dos seus balanços. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, não esqueça de compartilhar com seus amigos, de se inscrever aqui, que é muito importante. Já estou quase chegando na marca dos meus 200 inscritos, que eu fico extremamente feliz por já estar chegando próximo a isso. E eu espero contar com você nos próximos vídeos. Por hoje é isso, então, muito obrigado e tchau!